Então, muito bom dia, Sebastião. Hoje neste Vitae Talk estamos com o Sebastião Cerqueira, poeta. Desde já muito obrigada por ter aceito o nosso convite de vir aqui falar um bocadinho connosco. E o Sebastião vive em Setúbal, correto? Sim, sim. É lisboeta. Portanto, eu andei aqui nas minhas pesquisas e é nascido em Lisboa, fez assim uma passagem por Azeitão e atualmente está em Setúbal. Sim, a passagem por Azeitão foi quase a minha vida toda. Então é. Sim, eu nasci em Lisboa, mas digo-me azeitonense. Eu fui para Azeitão, não sei se já tinha feito um ano, e vivi lá há 30 anos. Agora vivo há 4 anos, não sei se já fez 4 anos em Setúbal. Ok, fiquei com a ideia daquilo que eu vi, claro, fiquei com a ideia que efetivamente tinha sido assim uma passagem mais rápida pelo Não. e depois efetivamente eu estava em Setúbal há mais tempo. Gostou de viver em Azeitão? Gostei muito. Aliás, foi não só a minha infância, como quase a minha vida toda até agora. A minha ligação a Setúbal tinha a ver com a escola. E depois, quando foi a altura de procurar uma casa, sempre pus a hipótese de vir para aqui. Até que vim. Sim. E porquê Setúbal e não Lisboa? Havia mais afinidades com Setúbal do que forçosamente com Lisboa? Sim, apesar da família dos meus pais ser de Lisboa e, por exemplo, de eu ter lá estado umas temporadas durante a faculdade, enquanto trabalhei na Gulbenkian, nunca fui uma pessoa de cidade. Sempre fui mais ou menos campónio. E depois, quando enfim quis morar sozinho, ter uma casa minha, etc., Azeitão era mais ou menos impraticável, e Setúbal, sendo cidade, tem um ritmo muito diferente de Lisboa. Era isso que eu lhe ia perguntar também, porque efetivamente em Setúbal nós sentimos-nos na cidade, mas ao mesmo tempo há ali aquela mistura de campónio também, não é? Que nos É verdade. Um bocadinho aquela ideia que estamos um bocadinho mais no campo, beneficiando algumas coisas da cidade também. É verdade verdade. que Lisboa... Há uma sensação gira que se tem em quase todos os pontos da cidade de Setúbal, que é muito difícil estar aqui e não ver os limites da cidade. Talvez em algumas zonas muito centrais, obviamente quando se está rodeado de prédios, mas na maior parte dos pontos da cidade, ou vemos o rio, por um lado, ou vemos a serra, seja a da Rábida, seja a de São Luís, para o lado de Palmela. É muito fácil ver os limites. Uma pessoa não sente que isto é aquela rede urbana que não tem fim, que não acaba, como sentimos em Lisboa. Ok. E diga-me uma coisa, aqui antecipando um bocadinho, Setúbal é um dos pontos da sua inspiração também para os seus poemas? Não sei se encontrará muito diretamente nos meus poemas. Azeitão e a Rábida, sem dúvida. Setúbal cidade, talvez aqui e ali, em algumas coisas. Se calhar também ainda é um bocadinho novo, não é? 4 anos, mais ou menos. Sim, mas sempre, sei lá, andei cá na escola desde miúdo e era essa a minha ligação, mas lá está, não sou muito urbano de feitio, e as minhas memórias mais formativas são mais de campo, se bem que Azeitão está a passar por uma transformação muito grande. E eu acho que as pessoas que foram viver para lá nos últimos 4 ou 5 anos, como eu vim para Setúbal, quase que não vão perceber certas coisas que eu digo nos meus poemas, porque, enfim, a rede urbanizável e urbanizada de facto cresceu brutalmente nos últimos anos. Azeitão está praticamente colada à Quinta do Conde, que por sua vez está praticamente colada a Coina, Seixal. É um subúrbio de Lisboa já.
É. Eu conheci Azeitão ainda, Azeitão era... eu ontem ouvi uma senhora que dizia assim, eu moro ali em Benfica e quando eu queria ir um bocadinho mais longe, parecia que fazíamos assim uma viagem muito grande, hoje está tudo ali assim ligado, já não há aquela sensação das viagens. E eu acho que aqui connosco, com Azeitão era a mesma coisa, eu sempre morei aqui perto da Almada, eu morava no Feijó. E efetivamente quando ia do Feijó para Azeitão ou para Setúbal, ali que íamos pela Nacional, não é? Hoje em dia raramente já se vai pela Nacional, mas quando íamos parecíamos que fazíamos assim uma viagem, sei lá, íamos descobrir outras coisas e dava aquela sensação, sabe, de entrarmos realmente no campo, como se Feijó fosse assim uma cidade muito grande, não é? Mas dava aquela sensação de entrada ainda num ambiente mais descansado. Pronto. E hoje em dia é verdade que quer se vá pela via rápida, quer se vá pela nacional, já não se sente tanto essa entrada. É verdade que já há mais urbanização, já uma vida também já mais ativa, digamos assim. É verdade que se está a perder ali assim um bocadinho aquele aspecto de campo. Tem graça essa história que estava a dizer da senhora de Benfica, porque uma das minhas avós cresceu numa quinta em Benfica e ela contava uma coisa muito parecida, que era quando apanhavam, acho que havia elétrico, acho que não estou a fazer confusão, para ir, nós hoje diríamos ao centro da cidade, eles diziam vamos a Lisboa. Muito engraçado. Não foi assim há tantos anos, foi há 70 se calhar, mas ainda se ia a Lisboa quando se vivia em Benfica. É verdade. Aliás, eles viviam num sítio que é a Travessa dos Arneiros, e eu hoje tenho um amigo meu que mora, não sei se na rua, se na Avenida dos Arneiros, num prédio, obviamente, e claro, para nós aquilo é Lisboa. É verdade, enfim, bom, é a evolução. Pronto. Exatamente. Mas bom, tirando assim um bocadinho do campo e também é pena às vezes, não é? Eu sou um bocadinho como o Sebastião, eu gosto muito do campo e da paz que nós ainda sentimos, não gosto muito de toda esta correria, às vezes até nem faz sentido andarmos muito a correr e no entanto lá vamos nós, mas bom. O Sebastião já tem algumas obras publicadas, eu aquela que conheci do Sebastião, vou conhecer as outras de certeza, mas aquela que eu conheci, portanto, é a última, está Um Dia Lindo. Sim, senhora. Eu gostava de ler um poema aqui, Está Um Dia Lindo, que é este, que eu acho que este poema está completamente dentro da nossa atualidade, inclusive é desta atualidade que nós estamos a viver novamente, visto estarmos outra vez num Natal em que podemos festejar com um bocadinho mais de gente, de pessoas do que o ano passado, mas voltamos novamente àquele estado de confinamento. Então, diz assim: está um dia lindo e isso ninguém me pode tirar. Aqui que não há avisos, não há gritos, onde a vida não tem intermediários, não tem mídia, nem ecrãs para a filtrar. Está frio. Alhures, que bonito. A humanidade está fechada em casa, a olhar pelas janelas erradas, em casa. À procura de algo que não há, a querer prever o que vem vindo. Não acredito que ainda alguém repare como está um dia lindo. Eu adoro este poema. Que bom. Fico muito contente. Gosto muito. Mas eu gosto muito deste porque eu acho que efetivamente ele reflete aquilo que nós estamos a viver e que já vimos vivendo há algum tempo. Esta situação toda também o inspirou porque ela está muito presente também neste Está Um Dia Lindo. Foi muito inspirada deste confinamento, desta imposição de isolamento. A resposta curta é sem dúvida. Sim, todo esse livro. Na verdade, foi o único livro em que eu... primeiro foi o livro que eu escrevi mais de seguida, sabendo que os poemas iam fazer parte do mesmo livro.
Ok. Normalmente escrevo um bocadinho como quem escreve um diário. Só que em vez de pôr a data e dizer o que me aconteceu naquele dia, escrevo um poema sobre o que for. O que aconteceu? E pode ou não ter acontecido, não é particularmente importante, mas é um bocadinho, sei lá, como as pessoas que têm o hábito de fazer palavras cruzadas. Quando tenho um bocadinho de tempo, sento-me e pronto. E depois os livros crescem quando eu sinto que já tenho muitos poemas e então olho para trás e o que lhes dá uma certa unidade são às vezes, digamos, uns conjuntos de preocupações ou de temas mais ou menos próximos, e eu escolho muito dos poemas que tenho e tento dar-lhes coesão quando é a altura, acho eu, de publicar um livro. Okay. Este aqui não. Este aqui eu estava a escrever os poemas e a partir do momento em que tinha uns quantos, pensei, não, vão ser todos mais ou menos sobre o mesmo assunto. Portanto, foi o único em que eu, no fim, pus as datas entre as quais os poemas foram escritos. Okay. Porque eu queria que as pessoas soubessem exatamente, não houvesse dúvidas de quando é que eles foram. Quando é que eles foram, exatamente. Ok. Na pesquisa que eu estive a fazer um bocadinho sobre o Sebastião, houve aqui duas coisas que me interpelaram. Uma delas é, eu também sou vendedor de bolas de Berlim. Explique-me lá. Eu também sou vendedor de bolas de Berlim. Primeiro porque é assim, isto é um bocadinho agoludice a falar, não é? Bolas de Berlim, eu gosto muito, pronto. E então explique-me lá, vendo bolas de Berlim. Sim, quer dizer, tenho vendido, não sei se vou voltar a vender, mas é mesmo verdade. Já fiz muitas coisas diferentes e uma delas foi, nos últimos 4 verões, fui vendedor de bolas de Berlim, um vendedor ambulante, como tantos outros. Um amigo meu, sim, foi muito engraçado. Um amigo meu tinha o plano. Digamos, aqui nas nossas praias não havia muita tradição dos vendedores de bolas de Berlim. E um amigo meu que tem muita queda para o negócio, mais do que eu alguma vez terei, disse que tinha a ideia de vender, mas vendê-las de barco. Porque, enfim, para quem conhece Setúbal, isso é mais ou menos óbvio. Num espaço relativamente pequeno há bastantes praias, e há uma vida ativa da náutica de recreio. E, portanto, a ideia dele era que, andando de barco, não só poderíamos passar nas diferentes praias ao longo do mesmo dia, não é? O que é muito difícil para alguém que anda a vender bolas de Berlim e tem de ir para as praias de carro, porque tem de estacionar o carro e a partir daí é uma complicação. Como poderíamos ter esse mercado das pessoas que estão o dia todo no barco e, na verdade, não têm ninguém a vender-lhes absolutamente nada. E ele achou que era uma boa oportunidade de negócio ir chatear essas pessoas. E as pessoas concordaram, porque nestes últimos anos tivemos muito sucesso. A tua experiência foi boa. Foi ótimo. É um trabalho no melhor escritório que se pode pedir. Foi feito com amigos, portanto divertíamos. É fisicamente muito cansativo, mas quando se pode, entre praias, dar um mergulho, compensa tudo. É muito, muito diferente estar o dia inteiro ao computador. Não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver. Ok. Eu não sabia que em Setúbal não havia muito essa... Bom, eu tenho ido às praias em Setúbal e é verdade que não se vê passar o vendedor de bolas de Berlim, como nós vimos aqui assim na costa. Na costa vê-se muito mais. Exato. Agora já há muito, mas, por exemplo, nós começámos há 4 anos e nas praias mais da ponta da Rábida, ou seja, no Creiro, ali junto ao Portinho, Galápagos, etc., não havia de todo. Fomos os primeiros a vender bolas de Berlim lá. Havia um vendedor de bolas de Berlim que só estava na Figueirinha. Que, para as pessoas que não sabem, é a praia que reúne mais pessoas aqui ao pé de Setúbal, é maior. E em Troia, quando começámos, se não me engano, no primeiro ano também não havia. Agora há.
E há bastantes. Se calhar também por causa do acesso, não. É verdade que a costa aqui é mais passageira entre as praias do lado de Setúbal, portanto, Troia. Claro. Já Troia ainda está numa outra situação, que tem que, é quase aquela ilhota, não é ali assim, tem que se ir de barco para o outro lado. Portanto, se calhar também um bocadinho por causa disso. Acho que sim. Acho que a maior parte dos vendedores de Troia, na verdade, vem de baixo, vem de Grândola, sítios desses. Ok. A outra coisa que também eu gostaria que me explicasse aqui um bocadinho é o seguinte. É costume dizer-se que por trás de um poema há sempre outro poema. No meu caso, a maioria das vezes não são poemas no sentido estrito, mas certas composições musicais ou canções pop, em música normal. Os poemas continuam a ser sobre muitas coisas, mas a música que está por trás deles é trazida para a frente. Perceber o seu papel na minha vida e na minha poesia é o que move o livro. E isto, o Sebastião falou referindo-se à música normal. Sim. Portanto, foi o penúltimo livro. Foi, também, na verdade, foi a primeira vez que publiquei 2 livros num ano. Uhum. Esse que mostrou Está um Dia Lindo saiu agora em outubro, pelas edições Sempre em Pé. E antes disso, no princípio do ano, já não tenho bem certeza em que mês, saiu a Música Normal pela Companhia das Ilhas, uma editora que está assediada nos Açores. Sim, isso. Queria que eu dissesse mais ou menos o que queria dizer com isso. Exato. Então, há muitas... Isso é uma maneira ligeira de falar de teoria da literatura. Há muitos críticos conhecidos que baseiam a sua forma de interpretar a literatura na ideia de que, para pôr nos termos mais simples possíveis, todos os poetas leram outros poetas, e essa é sempre a principal fonte, ou seja, e é isso que eu digo, atrás de um poema há sempre outro poema. É um poema anterior que outra pessoa escreveu e que aquela pessoa terá lido. E no meu caso, eu leio alguma poesia e gosto de alguns poetas, mas sou muito moderado, sou muito menos moderado no consumo de música. Tenho em casa muito mais discos do que livros, interesso-me mais, leio mais sobre músicos e compositores e cantores do que propriamente sobre escritores. Sempre foi assim. E, portanto, tenho em todos os meus livros poemas que são inspirados em músicas, seja numa certa forma como que uma música me faz sentir, ou seja, na letra propriamente dita. E tenho uns em que se nota mais, em que deixo lá pistas para quem quiser ir descobrir, outros em que aquilo está mais escondido e parece-me uma coisa que eu estou só a escrever. Mas é uma técnica recorrente eu estar a ouvir um disco qualquer e dar-me vontade de escrever a partir de uma coisa qualquer que estou a ouvir. E na música normal o que eu decidi foi eu vou fazer isso mesmo, como faço muitas vezes, só que vou fazer para todos os poemas, e dei aos poemas os títulos, são sempre os nomes dos conjuntos das bandas em que me inspirei para escrever aqueles poemas. Portanto, digamos, as pistas estão à vista, e quem conhecer ou quem tiver vontade de conhecer aqueles músicos ou aquelas bandas consegue facilmente ir à procura e perceber esta referência, esta coisa que ele diz deve ter a ver com esta música, etc. Então aqui fica mais uma pontinha para eu ter vontade de ir ver e ler música normal. Ok. Mas isto também então traz-nos aqui a este desafio que o Camané lhe fez, que foi justamente escrever algumas letras para umas músicas dele, para o último álbum dele, não é? Exatamente. Em que o Sebastião tem participação de 3 letras.
Tenho. E duas delas já são, já vêm de fados antigos, pelo aquilo que eu percebi. Ou seja, ele deu-lhe a música e o Sebastião compôs a letra. Na verdade, eu tinha a música já para até, bom, não quero chatear com demasiados pormenores, mas acho que consigo resumir mais ou menos a história. O Camané ligou-me muito simpaticamente porque a mulher dele ouviu dizer alguns poemas meus e gostou, e falou-lhe nisso, portanto foi muito engraçado. E depois, através de uma pessoa que conhecíamos em comum, ele ligou-me e inicialmente ele disse-me: faz o que quiseres. E eu escrevi, por exemplo, havia um poema que eu estava a escrever repetidamente sobre diferentes formas, que escrevi mais uma versão que eu achei que seria mais fácil de cantar. Escrevi assim umas coisas e eu não sou um ouvinte de fado normalmente, mas a minha referência no fado, digamos, uma pessoa que eu sei que gosto de ir ouvir é o Marceneiro. E então voltei a fazer isso. Pensei, fiz duas coisas. Fui conhecer bem a discografia do Camané e saber o que é que ele gostava de cantar. E depois fui ouvir mais fado e comecei pelo fado que eu sabia que gostava, que era o Marceneiro. E aí ouvi-o a cantar uma coisa chamada Nos Tempos em que eu Cantava, que é em cima, lá está, de um desses fados tradicionais, se não me engano, do fado rosa. E portanto, essa decidi eu. Eu pensei, não há nada, isto é um fado tradicional, eles terão a maior facilidade em tocar isto, basta-me escrever uma letra que se encaixe aqui. Portanto, essa foi a primeira que ficou. Depois voltei a falar com o Camané e perguntei-lhe: olha, há algum fado tradicional que nunca tenhas gravado e que gostasses de gravar? E ele aí mandou-me uma versão da Amália, do fado da Bica. Portanto, foi a segunda. Aquelas que eu escrevi, digamos, poemas soltos, iriam sempre precisar de alguém que fizesse músicas de propósito, que dá trabalho e demora tempo, não é? Portanto, essas não foram gravadas. E por fim, houve um amigo do Camané que lhe mandou uma música ao piano de que ele gostou muito e ele perguntou-me se eu escrevia uma letra também para essa, que fiz. Portanto, foram, como dizia, 2 fados tradicionais, um sugerido pelo Camané e um encontrado por mim. E o terceiro, que é uma música que se ficou a chamar Meu Amor, é uma composição do Miguel Amaral. Okay. Então, eu vou ser sincero, eu fui escovilhar os 3, não é? Não vou estar aqui a dizer nada. Eu quero que as pessoas vão ouvir. Eu gostei, mas pronto, isto é a minha opinião, não é? Mas efetivamente para já de ouvir o último disco do Camané. Tem músicas muito bonitas. Muito bonitas. E não estou a falar das minhas. Tem músicas muito bonitas, sim, todas elas. E tem estas também que eu pessoalmente também gostei bastante. E pronto, portanto, a descobrir. O que é que o Sebastião... Isto se calhar é uma pergunta que eu vou fazer à qual já respondeu de uma outra maneira. E se calhar eu vou fazê-la da mesma maneira que eu tinha pensado, mas provavelmente aqui não há o gostar mais de uma coisa ou gostar de outra, há fazer as coisas de forma diferente ou pensar nas coisas de forma diferente. O que eu queria perguntar era o que é que gostava mais de fazer, se era efetivamente sentar-se e pensar num poema, um único poema, ou se efetivamente seria fazer uma letra, um poema pensado com uma letra de uma canção. No fundo, sim, já aqui respondeu mais ou menos, não é? Mais ou menos, mas a Edith adivinhou completamente. Ambos podem ser experiências muito divertidas e muito frustrantes. São um bocadinho diferentes, não são assim tão diferentes. Trata-se sempre de estar sentadinho com um caderno e uma caneta. E é isso, digamos, quando eu escrevo poemas normalmente, vamos dizer assim, há assim um lado de
de ritual. Como eu usava aquela imagem da pessoa que gosta de se sentar a fazer palavras cruzadas. Há um certo conforto, mesmo que a diferença é que as palavras cruzadas são completamente um jogo e nos poemas estamos a jogar com matéria-prima mais da nossa lavra e portanto isso pode ter implicações emocionais um bocadinho diferentes. Mas há esse lado um bocadinho de ritual. Apetece-me, há alturas em que me apetece sentar-me e escrever um poema. Uma encomenda de uma música é um bocadinho mais um desafio. Mas depois, na prática, eu gostei imenso de escrever estas letras para o Camané, diverti-me muito. E a sensação, depois de as ouvir, digamos que quaisquer virtudes que possam ser encontradas naquela música são inteiramente da responsabilidade do Camané. Aquilo já é uma outra coisa e olhar para a minha letra escrita no caderno não tem nada a ver com a experiência de ouvir as músicas. E eu acho que isso é bom, é um sinal de sucesso, sucesso na nossa experiência. Diga-me uma coisa, acha que um poema pode ser sentido de várias maneiras, dependendo da maneira como é dito, dependendo da maneira ou da pessoa que o diz, neste caso, o Camané canta-os, não é? Portanto, transmite e consegue dar ali assim uma outra emoção àquilo que está escrito. O Sebastião acha que, consoante a pessoa que lê o poema, o mesmo poema pode ser sentido de várias maneiras? Eu acho que sim. Bom, no caso do Camané, aquilo foi, digamos, foi mesmo pensado para ser cantado. E nos meus livros eu tenho muitos amigos músicos e todos eles, a todos eles, em alturas diferentes, lhes passou pela cabeça musicar alguns dos meus poemas. Chegam sempre à conclusão que é muito difícil. Eu não digo que seja impossível, mas é verdade. Quando eu escrevo para ficar numa folha, eu estou a experimentar como é que eu ia dizer? A testar todos os limites desse médium. Eu sei que a pessoa vai ler aquilo numa página e, portanto, há certos jogos que eu faço sabendo isso. E escrever para ser ouvido é um bocadinho diferente. Isto é um lado, mas depois, para responder à sua pergunta, mesmo os poemas que eu escrevo a imaginar que vão ficar dentro de um livrinho muito sossegados, eu já os ouvi dizer por pessoas diferentes e faz diferença. Eu, entretanto, lembrei-me, eu queria dizer a pessoa, o elogio que não me saiu era o Jorge Silva Melo, que eu já tive a oportunidade de ouvir dizer os meus poemas e realmente aquilo ganha muito. É uma experiência ótima. Bom, pronto. Eu queria, olha, não me vem mesmo toda a palavra, mas pronto, digamos que a assonância está muito em acordo umas com as outras, não é forçosamente aquilo que está espalhado nos poemas do Sebastião. Portanto, o Sebastião tem uma forma de escrever diferente. Acha que isso também faz com que seja um bocadinho mais difícil de arranjar uma música para um poema seu? Um poema que não é feito forçosamente para... Sim. Percebi. Eu percebo o que diz e acho que pode ter muito a ver com isso, se bem que é como a Edith diz, a minha diferença, digamos, no panorama da poesia que se faz e que se lê hoje, se calhar é mais... Vou começar de outra maneira. A Edith pareceu sugerir que uma pessoa normalmente, quando está à espera de poesia, está à espera de um ritmo muito certinho, as rimas sempre no mesmo sítio. Obrigada. E é isso, não é? Mais ou menos. Isso mesmo. E isso é um bocadinho a poesia que aprendemos no liceu, não é? E é a ideia com que ficamos. Na prática, para quem lê poesia mais ou menos com alguma frequência, esse estilo praticamente desapareceu. Por isso é muito engraçado, os poucos críticos que escreveram sobre a minha poesia sublinham exatamente o contrário. O facto de, na verdade, usar rima, que
praticamente uma excentricidade nos nossos tempos, porque a poesia feita hoje, no geral, tem pretensões a uma certa seriedade filosófica que as pessoas acham que não se coaduna nem com o sentido do humor, nem com a rima, nem sequer com o ritmo, muitos poetas. E portanto, eu vario muito, isso, o que notou é completamente verdade, mas eu brinco muito com o ritmo e é, aliás, uma das coisas que me diverte mais ao escrever poemas, incluindo nisso a rima, os cortes dos versos em sítios diferentes, alternar a dimensão dos versos, etc. Mas estou agarrado a esses princípios. E, digamos, a poesia contemporânea no geral, e obviamente isto são generalidades e há N exceções, mas, digamos, a tendência mais fácil de encontrar hoje é o contrário, nunca se rima. A ideia dos versos é quase abandonada, ou seja, os cortes são muitas vezes propositadamente, digamos, aleatórios para digamos, mostrar um desrespeito pela forma constante e nisso, de um certo ponto de vista, para quem eu tenho essa experiência, eu tenho muita sorte porque tenho muitos amigos que não leem normalmente e portanto, quando medem os meus livros de poesia, que leem por amizade e por simpatia, medem-nos contra essa poesia mais tradicional que nós aprendemos na escola e acham os meus poemas muito esquisitos. Do outro lado, as pessoas que leem muita poesia feita hoje, feita nos últimos anos, acham os meus poemas esquisitos por serem demasiado tradicionais. Digamos, estou num intermédio. Num ponto intermédio em que não sou estranho em própria casa, mas sou estranho em qualquer casa. Justamente, todas aquelas coisas que se estabelecem, todas aquelas regras que se criam, aquilo que deveria ser a poesia antigamente, aquilo que é a poesia hoje, será que faz realmente sentido? Será que a poesia não deveria de ser justamente aquilo que nós tiramos da poesia, que é algo sentido, algo que nos faz vibrar com alguma coisa, que nos faz sentir alguma coisa, quer seja a tristeza, quer seja a alegria, e justamente ter essa possibilidade de poder escrever como nós sentimos, justamente sem estar ali a pensar que temos que estar dentro de um padrão de escrita. Sim, eu não sei se na prática as pessoas sentem que estão dentro de um padrão de escrita. Eu acho que a poesia é como tantas outras coisas na vida e acho que a resposta é: eu só me divirto se puder escrever como bem me apetece. E essa é a resposta. Agora, a justificação para haver, às vezes, digamos, tendências muito marcadas de estilo e que poderia parecer que estão a prender as pessoas que escrevem, eu acho que se explica como muitas outras coisas. É um bocadinho um clube. Há ideias associadas à poesia, como há a outras coisas, que fazem as pessoas ter muita vontade de cumprir com as regras, porque isso significa que elas fazem parte do clube. Há digamos, um dogmatismo não escrito, mas que tem ganhos sociais. Quando todos os poetas escrevem, mais uma vez estamos a exagerar, mas quando todos os poetas escrevem de uma maneira muito séria, sem rima, praticamente sem qualquer vestígio de humor, estão a criar, ou digamos, a alimentar ainda mais aquela ideia que é muito comum hoje, de que a poesia é uma coisa
muito especial para pessoas intelectuais, para um nicho, etc, etc. E desaparece o outro lado, o lado da poesia popular, que até há alguns anos era uma coisa muito mais viva do que é. Sei lá, há bocado falei da minha avó que vivia em Benfica, ela conta-me que era prática, quando tinha acabado de casar, ou quando namorava, não sei, era nova, quando tinham jantaradas, faziam versos uns aos outros. Isso não passa pela cabeça de ninguém hoje em dia, porque fazer versos é uma coisa para poetas que estão algures numa torre de marfim, a fazer coisas muito estranhas para nós, as pessoas do dia-a-dia. E isso é como agora chamam-se as tribos, não é? Nos liceus. Há os punks de um lado e há os freaks do outro. E pela negação de quem está de fora, ganhamos em identidade e passamos a pertencer a uma coisa que admiramos. Isso acontece um bocadinho na poesia. Não acha que justamente isso... Lá está, não sendo perita em nada destas coisas e sentindo as coisas, se calhar, na plebeia, digamos assim, será que não é justamente um cortar a possibilidade a toda a gente de aceder à poesia, ou seja, àquilo que for? Porque, efetivamente, eu acho que uma pessoa que não... Como é que eu ia dizer? Uma pessoa que não é técnica, digamos assim, em poesia, que pega num livro de poesia, pega no livro, lê, obviamente que gostará mais de uns poemas do que de outros, porque eu acho que é quase impossível nós pegarmos num livro e gostarmos de todos os poemas que lá estão escritos. Pronto. Eu, por exemplo, eu gostaria de acabar a nossa entrevista com um dos poemas que aqui tem, com os quais eu me identifico muito. E eu acho que é isso. Portanto, uma pessoa como eu, que pega num livro de poesia e que lê uma poesia, é aquilo que a poesia nos diz. Nós não estamos forçosamente a pensar na tecnologia que há por trás desta poesia, não é? Pronto. Sim. Será que o facto de colocar as coisas dessa maneira não faz com que justamente retire a certas pessoas o prazer de ler a poesia somente porque é poesia, somente porque nos dá uma emoção, no fundo? Porque a poesia é isso, não é? A poesia é transportar-nos para uma emoção. Daí a diferença entre nós lermos uma poesia, lermos um romance, um livro. Não tem nada a ver. Apesar de também sermos transportados para, pelo menos eu sei que eu, quando estou a ler um livro, a minha imaginação também vai assim um bocadinho por ali fora. Mas eu percebo a distinção. Há um crítico literário muito bom que diz isso que a Edith está a dizer. No fundo a poesia é uma versão extra condensada dos efeitos da literatura, ou pode ser uma versão condensada, não é? Assim como aqueles detergentes de lavar a louça mais fortes. E é isso. Eu acho que, digamos, muitas vezes, e estamos sempre a falar de generalidades, a principal como é que eu ia dizer? A principal inclinação, a principal vocação de um romance costuma ser narrativa. E num poema que ocupa uma página, podemos ter mais ou menos narrativa, mas em princípio teremos menos do que em 350 páginas de romance e, portanto, os efeitos estão mais condensados. É essa a ideia desse crítico. E eu, portanto, a sua pergunta era se esta poesia mais... No fundo, Sim, diga. Se tudo aquilo que nós estivemos agora a referir, que a poesia... No fundo, eu penso que sempre foi assim por todos os tempos, porque isto está sempre às evoluções, não é? Portanto, e aquilo que se diz que é poesia hoje em dia, tal como o Sebastião dizia, é completamente estruturada daquilo que era antigamente, não tem a ver
Ou seja, está um pouco em oposição àquilo que era antigamente. E isto porque se determina que assim é, portanto, e depois as pessoas obedecem àquele critério para não fugir um bocadinho, para não fugir muito, ou para estar dentro das normas daquilo que é hoje a poesia. Pronto. E aquilo que eu queria dizer é que é justamente. Eu, pelo menos enquanto leiga, não é? Pego num livro e aquilo que me interessa é efetivamente que a poesia me transporte, me leve, me traga uma emoção, me faça sentir algo. E justamente quando nós colocamos a poesia de uma determinada maneira, ou quando queremos estruturá-la de uma determinada maneira para que ela seja compreendida unicamente por aquele círculo de pessoas que supostamente entenderão a poesia de uma ponta à outra. Será que isso não é um bocado pôr barreiras a toda a gente para que possam ler poesia, por exemplo? É sem dúvida. Por isso é que eu há bocado falava na ideia de ser um bocadinho um clube ou uma tribo, não é? Essas coisas só ganham força e só ganham coesão entre os seus membros empurrando os outros para fora, não é? Funcionam por negação. Eu sou o que sou porque aquela pessoa que está ali não é o que eu sou. E então, lá está. É assim que funciona. Quando toda a poesia depende de um determinado tipo de erudição ou um determinado tipo de referências a que poucas pessoas conseguem chegar, essas pessoas estão a escrever umas para as outras. E sim. Isso não acaba por ser demasiado restritivo? Não acaba por fechar? Não, isso é fechar. O que estamos a descrever é um fechamento sobre si próprio. Isso não há volta a dar. É isso mesmo. É bom para a poesia, ou seja, para aquilo que for, não é? Porque primeiro há sempre exceções. E depois, sim, é verdade, Isto tem razões históricas que demoraria um bocadinho a descrever, mas podemos dizer, desde os modernismos no princípio do século XX, que a ideia da poesia popular foi sendo desvalorizada pelos praticantes da modalidade. E sim, portanto, se quisermos pôr as coisas nesses termos, a poesia, a maior parte foi-se fechando sobre si mesma e nós vamos para a escola e aprendemos aquilo como uma coisa que não tem nada a ver com a nossa vida, não é? Já não há grupos de amigos que ao jantar façam versos uns aos outros. No geral, vamos dizer assim, vamos dizer que já não há. Acho que não estou a exagerar muito. E lá está. Enquanto poeta, nós fazemos as escolhas que queremos e, graças a Deus, podemos ainda, por enquanto, ler os livros que queremos e encontrar um bocadinho de tudo. Se não gostamos da maior parte das coisas que encontramos na livraria, deixamos-los lá, não trazemos para casa e tenta-se outra vez depois. Ok. Bem, Sebastião, a nossa conversa já vai assim um bocadinho extensa, mesmo se eu continuava aqui assim por mais um bocadinho. Eu agradeço-lhe imenso ter disponibilizado este bocadinho para nós e eu queria ler aqui mais um poema. Nós estávamos deitados, costas na erva fria, a ver coisas nas nuvens. Tu vias reis e couves e eu via repetidos, sempre os mesmos recados, mas dizia outras coisas, ou nenhumas. Tu vias um navio, talvez de espelhos, que trazia o teu futuro dentro e via muita gente de joelhos, a dizer que sim ao mesmo tempo. Mas inventei que via passageiros, que via o navio, a proa ao vento, sem falar em medo nem pronúncios estranhos, em segredo. Tu vias uma árvore, um tronco, nascer devagar do meio dos escombros. Eu via um horrível braço longo, a agarrar-nos onde quer que fôssemos. E então, tu não imaginas como eu quis ver os ramos, frutos, gomos, ver um pouco a árvore que vias. Inventei, já não me lembro o quê,
no fundo sabia que sabias, não adianta confessá-lo aqui. Eu vou lhe dizer uma coisa. Este poema, quando eu o li, sorri para mim mesma, porque levou-me àquela altura da minha infância, em que no quintal da minha avó, eu punha uma toalha no quintal e me deitava a olhar o céu. Quando as nuvens passavam, inventava aquilo que me passava, ou aquilo que a nuvem me parecia ser. E achei muita graça porque me transportou novamente a essa época. E lá está, eu acho que é um bocadinho isto. Eu acho que a poesia tem esse dom, tem o dom de nos levar, por vezes, a recordar épocas que já foram, que já passaram, não é? Mas está lá sempre aquele não sei o quê que nos toca e que nos leva a um determinado lugar guardado aqui na nossa memória, e que é um lugar de prazer, sem dúvida alguma, porque recorda-nos coisas que nós vivemos e que eram bonitas, não é? Mesmo se nós naquela altura o fazíamos sem pensarmos que um dia nos iríamos lembrar que fizemos. Acho que é um bocadinho isso. Acho que a poesia também é isso, também é o trazer-nos emoções que nos recordam coisas que já lá vão. Também, sem dúvida, sim. E quando corre bem. Ok. Sebastião, muito obrigada uma vez mais. Eu é que agradeço, eu gostei muito. Obrigadíssimo. Eu também gostei muito de falar consigo e Sebastião, muito obrigada então. Obrigado, Bom dia para si. Para si também. Até à próxima. Até à próxima.